O John Textor fez acusações graves contra o futebol brasileiro. Apontou clubes e jogadores como envolvidos num esquema de corrupção e manipulação de resultados. O norte-americano, que chegou ao Brasil representando o que de melhor o futuro reservava para o futebol brasileiro, o investimento estrangeiro, uma visão mais profissional do esporte que só traria benefícios para o torcedor, tem se mostrado realmente um dirigente à moda antiga, batendo na mesa, fazendo barulho e causando alvoroço sem se importar realmente com os danos causados à competição e aos clubes com as suas acusações até então infundadas. Mas será que o John Textor realmente tem provas do que ele está falando? Quais são essas acusações graves que ele tem feito e em que elas são baseadas? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, o link tá aqui ó, na descrição desse vídeo para você me encontrar nas outras plataformas. Lembrando, é claro, que esse vídeo é patrocinado pela Rei do Manto. Pois é, o lugar ideal para você comprar aquela camisa do seu time de coração com a primeira qualidade, frete grátis para todo o Brasil e utilizando o cupom FUTFLIX você tem 10% de desconto na sua compra lá no Rei do Manto. Então aproveita agora, o link também está na descrição desse vídeo, vai lá e confere, com certeza você vai encontrar a camisa do seu time de coração aí, a atual, aquela camisa retrô também, tem promoção onde você compra 2 e leva 3 camisas, então aproveita agora e já garante a sua lá na Rei do Manto, beleza? The whole world saw it. That is not a red card. He got the ball first. If it's even a foul, I'm not sure. It is not a red card. He changed the game. This is corruption. This is a theft. Please find me, Edinaldo, but you need to resign tomorrow morning. That's what needs to happen. This championship has become a joke. Nobody deserves this. These players for Palmeiras, they don't want to win this way. We don't want to lose this way. It's like 5 games in a row. Gentlemen, you played a good game. It's not your fault, but this is fucking corruption. This has to change. Edinaldo, you need to resign for the good of the game. It has to be over now. This is theft. Find me. You can red card me. Right? It's my stadium. I'll still be here. Foi nesse dia que tudo começou. O Palmeiras perdia por 3-0, até que o Botafogo teve o Adrielson expulso. Nesse jogo, ainda houve um pênalti perdido por Tiquinho Soares que poderia decretar o final da partida. Mas o Tiquinho errou o pênalti e o Endrick, meu amigo, colocou o jogo no bolso numa partida que entrou para a história do Campeonato Brasileiro. Pro John Textor, tudo o que aconteceu ali foi culpa da arbitragem. O Botafogo, que era o virtual campeão daquele Campeonato Brasileiro, tendo liderado praticamente toda a competição, conseguiu perder o Brasileirão e até mesmo a vaga direta na Libertadores da América. De lá pra cá, o John Textor vem sempre dando entrevistas e declarações de que o campeonato foi manipulado. Em podcasts, entrevistas ou até mesmo no seu site, o John Textor aponta para essa manipulação no Campeonato Brasileiro, mas sem apresentar nenhuma prova concreta. E aqui é preciso deixar uma coisa bem clara: a nossa arbitragem é muito ruim, muito mesmo com o VAR. E acostumamos a dizer que eles erram para todos os lados, mas a verdade é que eu não me surpreenderia se encontrassem provas que um ou outro árbitro acabou aceitando dinheiro para manipular uma partida. A questão é que entre eu achar isso e eu fazer uma acusação sobre isso, existe uma distância enorme. Assim como entre eu dizer isso, que sou um criador de conteúdo, e o John Textor, que é o dono do Botafogo, existe uma distância maior ainda, meu amigo. O Textor contratou o relatório de uma empresa internacional, a Good Game, para provar que houve uma manipulação no Campeonato Brasileiro de 2023. O relatório, assim como esperava John Textor, trazia erros de arbitragem que mostravam que o campeonato estava manipulado e que precisariam anular aquele Campeonato Brasileiro. Uma das soluções que o Botafogo apresentou ao STJD é de que deveria cancelar o rebaixamento desse ano. Eu acho que o Botafogo não espera que isso vá acontecer, mas isso está lá como uma das alternativas que ele sugere, e ele fez isso antes do desfecho, antes de saber quais seriam os 4 rebaixados. Era de que o campeonato está tão corrompido pela arbitragem que, na visão do Textor, o rebaixamento deveria ser cancelado e você jogar o campeonato do ano que vem com 24 clubes. Tem alguma chance de a Justiça Desportiva levar isso adiante? Acho que nem o Botafogo espera, né? A tendência é que isso seja ignorado. Mas só para vocês verem
como aquela informação que eu dei de que o Textor não vai frear, de que ele vai continuar insistindo nessa tecla, de que a imprensa brasileira tem dado mais ênfase à derrocada do Botafogo do que a intenção que ele supostamente tem de melhorar a arbitragem brasileira. Então ele não vai frear, ele vai continuar insistindo nesse relatório e essa sugestão já foi feita à Justiça Desportiva. O Textor, depois daquelas declarações que ele deu ali no gramado que você viu aqui no vídeo contra ali, né, enfim, a CBF, no jogo após o Botafogo e Palmeiras ali, o Textor fez aquelas acusações e o Edinaldo Pereira, presidente da CBF, processou o mandatário criminalmente. Mas o Textor não baixou a cabeça, ele resolveu dobrar a aposta com o relatório da Good Game. Mais do que isso, ele foi à Justiça Comum e colocou até mesmo o Botafogo em risco, já que a FIFA proíbe que decisões do futebol fujam da esfera esportiva. Mas dessa vez, o Textor foi ainda mais longe. Atacou o Palmeiras de forma a parecer que agora já não era um problema de arbitragem e da CBF, e sim um problema no qual o Palmeiras fazia parte. Fez acusações que os últimos 2 campeonatos foram manipulados em favor do Alviverde Paulista, e isso gerou novamente revolta e uma nota oficial do Palmeiras respondendo o norte-americano e deixando claro que tomariam as medidas cabíveis judicialmente. Mas em seguida, o Textor acusou 5 jogadores do São Paulo de estarem envolvidos na manipulação de resultados num jogo contra o Palmeiras. Que esses jogadores do Tricolor Paulista teriam participado dessa manipulação de resultado na derrota do Tricolor para o Palmeiras por 5-0 no Brasileirão de 2023. O São Paulo também emitiu uma nota oficial, repudiou as declarações do dirigente sem provas e disse que o Textor, se não apresentar todas essas evidências, vai responder judicialmente por essa acusação. Aí você fala, bom, aí o Textor tremeu na base, né? Nada disso. Aí o Textor continuou fazendo suas acusações e dessa vez contra jogadores do Fortaleza. Disse que o jogo entre Palmeiras e o clube nordestino estavam também manipulados e que os jogadores do Leão estavam envolvidos no resultado final da partida de 4-0 para o Palmeiras. O Fortaleza seguiu o mesmo caminho de Palmeiras e São Paulo com nota oficial avisando que vai tomar todas as medidas judiciais possíveis. Cara, aqui a gente tem que deixar uma coisa clara. Obviamente o John Textor não é maluco e também, é claro, não é bobo. Ele é um empresário de mídia nos Estados Unidos, acostumado a lidar, enfim, com o público e sabe como fazer dinheiro. Se por algum motivo ele não tem essas provas, ele já calculou esse prejuízo, o qual ele pode ser. Fazer declarações dessas sem nenhuma prova podem causar, claro, um enorme prejuízo. Mas como eu disse a vocês, um dirigente como ele é, um empresário de sucesso, imagino que ele já tem calculado esse prejuízo e sabe exatamente o que ele está fazendo. Ou, se o Textor tiver essas provas, isso seria maravilhoso, que se quebra esse esquema de manipulação de resultados no nosso futebol. Agora, se o Textor, por algum motivo, estiver apenas fazendo barulho e tumultuando, a punição para ele não pode ser brincadeira, nem apenas na justiça comum, mas também na justiça esportiva, e uma punição pesada. Ah, mas não pode punir o Botafogo. Eu discordo. Tem que punir sim, porque uma coisa é o torcedor fazer esse tipo de bobagem. O torcedor comum tá liberado, ele pode fazer esse tipo de bobagem e no máximo ele vai responder aí na esfera civil e criminal. Mas o Textor, ele não é um torcedor comum, ele é dono do Botafogo e ele fazer essas bobagens, é óbvio que isso vai respingar no Botafogo. E se ele tiver prova, maravilhoso, vira herói nacional, todo mundo usando camiseta do John Textor e fazendo a tatuazinha JT aqui, sem conversa. Agora se ele não tiver, tem que ser punido de forma exemplar. E o mais duro é que o John Textor diz que ele está baseado em estudos e inteligência artificial para fazer essas acusações, o que é muito complicado. Seria algo maluco você basear uma denúncia desse tamanho, nessa gravidade, com inteligência artificial. É algo que realmente não dá para acreditar. O Textor, inclusive, chegou a dizer que ele tem áudios de juízes reclamando que não receberam propina para manipular o resultado de partidas. Mas até agora, nada disso foi comprovado, nenhuma evidência foi apresentada pelo mandatário. E olha, isso realmente vai ser motivo de muito assunto ainda, mas cabe a minha opinião. Eu duvido muito que o Textor tenha essas provas. Para mim, o que o Textor tem são estudos e, claro, ali simplesmente hipóteses de que isso realmente não está correto. Mas a gente já tem uma resposta para isso. A gente convive com o futebol brasileiro e uma arbitragem horrorosa há anos.
Caso ele tivesse alguma prova, seria muito difícil que o Textor, como ele é e como ele tem se mostrado, não tivesse já apresentado em todas as mídias possíveis e não teria guardado isso apenas para os tribunais, mas teria o prazer de expor cada uma dessas situações. Mas e você? O que acha? Pensa que o John Textor realmente tem alguma prova que ele está guardando para os tribunais ou que não? Chega lá e ele vai apresentar apenas as teorias dele, baseada em, enfim, ali, hipótese e inteligência artificial sobre a manipulação de resultados. O que é que você pensa? Deixa aqui nos comentários. E claro, você concorda que ele tem que ser punido? O Botafogo também? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.